O professor Fernando Fonseca foi presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia durante o biénio 2017-2018. Foi o 36º presidente. Soutor, quando assumiu a presidência, disse que estava consciente da tarefa difícil que tinha pela frente. Foi realmente uma tarefa difícil? Foi. Porquê? Porque apanhámos mudanças da legislação e dos hábitos que nós tínhamos e apanhámos um mandato que começou de uma forma e acabou de outra. Uma delas foi o problema da proteção de dados e do regime de proteção de dados, e pior ainda, para uma sociedade científica e para uma sociedade que ainda é congresso-dependente, e aqui fica uma homenagem ao professor Trigo Cabral, que utilizou isto e que eu depois voltei a utilizar, de quem tive muito orgulho em ser secretário-geral, e é sempre congresso-dependente, precisa para viver, para ter as suas atividades todas, precisa de gerar receitas. Essas receitas são geradas principalmente nos eventos e nos congressos. E nós mudámos de 2017 para 2018 o regulamento da participação, nomeadamente dos nossos parceiros da indústria. Em 2017 era uma regra, em 2018 havia duas regras completamente diferentes. A regra para a indústria dos dispositivos médicos, medical device, e a regra para os medicamentos. E isso lançou desafios muitíssimo grandes, obrigou-nos a pensar e repensar a sociedade e obrigou-nos a pensar a sociedade numa outra situação. E esse pensar da sociedade começou por fazer uma coisa muito engraçada. Eu gosto muito de estar aqui na sede da Spot. Eu vi a anterior sede da Spot, portanto começo a ter muitos anos, como outros colegas. O repensar era, e fundamental, a complexidade que cada vez mais tem a sociedade, cada vez mais tem atividades, e como fazer essas atividades não estando sempre nos mesmos centros. Para mim, nascido na cidade de Viseu, portanto, Beirão e Viziense, para mim isto era extremamente importante. Porquê? Porque eu cresci até ir para a faculdade, no meio em que, quando aparecia a televisão, e havia poucas televisões, vamos falar, e aparecia uma notícia da nossa terra, toda a gente comentava: olha Viseu, olha Viseu, olha. Então, a cidade quase que ia toda para tudo quanto era sítio, para a sua vida social que a tinha, discutir aquela notícia e aqueles 2 minutinhos que o senhor não sei quanto, ou coisa, apareceu na televisão. A minha ideia, quando comecei aqui, foi levar a Spot também às zonas da periferia. É óbvio que eu não estou nem vivo numa periferia, nasci em Viseu, estou a 90 km e vivo em Coimbra a 90 km. Agora, Coimbra, apesar de tudo, à altura, não tinha um congresso. Fizemos um congresso lá com os modos diferentes. E quando eu falei com os meus colegas de Viseu e disse assim: eu gostava de acabar isto na minha terra, os próprios disseram: como? Então tive o que é hoje o tesoureiro, o Dr. Manuel Sousa, o que é hoje o diretor de Tonelas, disse: Fernando, eu acho que nós vamos conseguir. Mas vão-nos achar doidos, vão dizer que somos doidos. E quando isto vai à Assembleia para aprovar, tem que haver ali uma força, ainda por cima com a mudança dos regulamentos. Mas se calhar a mudança dos regulamentos é que nos deu força. E nós sabíamos que era essa a dificuldade. Porque a mudança dos regulamentos colocava que nós tínhamos que ir buscar, proveitos, porque no fundo a sociedade precisava disto, senão não funcionava, não tinha
não pagava a sede, não pagava as contas, não pagava o secretariado, não dava bolsas. Então o que é que a sociedade ficava aqui a fazer? Nada. Nada. Então nós tivemos que ir fazer. Então fomos procurar, é evidente, fomos procurar às autarquias, fomos, no caso, ligar àquela autarquia, e de um momento para o outro, aquilo que diziam que nem um monta-cargas havia em Viseu para fazer, fez-se. Como com histórias muito engraçadas. Umas difíceis, mas outras com muita piada. É chegar na véspera do Congresso e a Polícia Municipal, no sítio onde nós estávamos, porque aquilo tinha falhado tudo, o plano A, lá num sítio onde entravam os congressistas. Bom, mais um telefonema para o Presidente da Câmara, e é que em meia hora outra coisa, Desbloqueou-se a situação. A Polícia Municipal saiu do sítio e foi para um casinhote para trás. Ó, Sr. Doutor, deixe-me reparar um bocadinho, e porquê medicina? A medicina por eu gostar de desafios. Por uma razão simples. Na minha família não havia médicos. A medicina era uma coisa de deuses. Exato. Os seus doutores eram deuses. Eu, o único senhor doutor que não foi Deus foi o meu dentista. Porque eu tenho um pânico das brocas, está a ver comigo em ortopedia. Ainda agora, quando vou ao meu dentista, eu não digo nada, estou muito calmo, mas aquele som não me agrada. Não me agrada. Mas como ortopedista também terá ouvido esse som muitas vezes. Esse é o som que é mais agradável. Agora em mim, aquele som da broca não dá. E então, colocava. E então vou ao Recife, o doutor dentista, doutor Vítor, tinha o consultório dele no segundo andar, da farmácia Confiança, Viseu sabe onde é. Eu lá vou e tal, e pronto, miúdo. Bem, no momento em que eu vejo aquela magnífica agulha para me tirar um dente, garanto-lhe uma coisa, eu tenho só uma reação, salto para cima dele de cabeça, ele cai, tem que ser amparado, desço as escadas e só paro na minha casa, que vivia ao pé da estação, mesmo em frente ao sítio onde fizemos o Congresso de 2018. Como compreenderá, na parte final, além de um corretivo palmatório e de uma bronca, obviamente que voltei a pedir desculpa ao Sr. Doutor, arranquei mesmo o dente, que eu não queria, mas ficou esse trauma. E ficou esse trauma até um grande amigo do meu pai, cujo filho é outro grande amigo meu, lá está, os meios pequenos, carne e osso, e tal, ter dito para o meu pai, fez isto, tinha cá trazido, e então ensinou-me outra coisa em medicina, que é brincar e aliviar a situação. E portanto, todo aquele cenário que eu temi e que eu odiei, com ele, aquilo era muito engraçado. Era uma anedota, era discutir. Era descomplicar, era isso? Completamente descomplicar e discutir isto. E depois ele também era o presidente da Associação de Esportes de Viseu. Depois tínhamos uma equipa de basquete que jogávamos, tínhamos várias coisas. Completamente diferente. Ainda agora, em uma homenagem, quando tenho que fazer manobras invasivas aos doentes, uma punção, uma atrocentese e tudo, eu costumo brincar com eles e dizer, esteja descansado, a mim não me vai doer, conto alguma coisa, etc. Isto é uma homenagem a este homem que me sentou na cadeira de dentista tal odiada e temida por mim, com a maior das naturalidades. Bom, como era um desafio, e eu sou uma pessoa de desafios e de aceitar desafios. Então é isto mesmo, não há ninguém na família, então eu vou tirar medicina, porque toda a gente dizia que eu havia de ir para a engenharia e para outras áreas. Então fui tirar medicina. E o desafio maior, porque ia tudo para Coimbra, e eu fui para o Porto. Foi para o Porto, exato. O senhor formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Exatamente. Depois, porque é que eu passei para Coimbra? Por duas razões. Primeiro, eu sou canha, à altura, e segundo, porque a minha mulher era de Coimbra e, portanto, dava-nos mais jeito em termos da vida passarmos para Coimbra, e é essa a razão porque eu vou para Coimbra e saio do Porto para lá. A partir de uma determinada altura, é convidado a dar aulas. Gostava?
De dar aulas, gosto imenso. Gosta? Porquê? O que é que o fascina? Porque aprendemos muito com os alunos e percebemos a nova geração. Não é só os filhos que vamos tendo e que vão crescendo, mas é a nova geração. E nós temos de estar sempre em contato com a nova geração. É uma sondagem completamente diferente. Eles pensam coisas completamente diferentes. São coisas completamente opostas àquilo que eu penso, àquilo onde foi criada, etc. Se eu não tivesse alunos, eu não sabia isso, nada disso estava na minha torrezinha de marfim. Assim começo a perceber. E estamos bem salvaguardados, ou seja, aquilo que queria saber é essa nova geração de médicos que aí vem, é uma boa geração de médicos. São muito diferentes, não é? Muito diferente. Há aqui um aspecto extremamente importante. Eu vou contar-lhe uma história. Esta história foi-me contada quando eu comecei a ter funções de gestão e comecei a ter que fazer também formação nessa área. E uma das coisas que tem a ver, além do Canadá, onde eu fui estudar o sistema e outros, há um dia, nos Estados Unidos, uma das grandes clínicas, isto é público, a Cleveland Clinic vai fazer, e o seu CEO vai fazer uma conferência numa outra clínica, e no final uma aluna diz: Sr. doutor, gostei muito de o ouvir, mas vou dizer, o meu pai, quando precisou de ser operado ao coração, viu isto tudo, viu os rankings, e a sua clínica é a melhor em termos de segurança. Mas o meu pai e a família não escolhemos. E o homem ficou, então eu sou o melhor, e não me escolheram. Porquê, Então diga-me não é? porquê. Porque vocês não têm humanidade e tratam-nos como robôs. Ora bem, a nova geração, que me desculpe, mas estão muitíssimo bem preparados, melhor preparados que qualquer um de nós teve, aparecem-nos com soluções. A gente às vezes vai à reunião de serviço, aparece outro colocou na net outra situação. Tratam bem os doentes? Tratam, mas ser humanidade e seguimento. E o que é que nós vemos? Basta ver nos cartazes do dia-a-dia. É evidente, nós queremos tempo para nós? Queremos. Queremos isto? Queremos. É bom. Mas quando estamos nisto também temos de pensar que temos um ser ao outro lado. Por exemplo, em Coimbra há um movimento Humanizar a Saúde, e não é por acaso que o diretor executivo vai buscar um homem de Coimbra para tentar criar uma área de humanização da saúde. Quando é preciso fazer isto, algo está a falhar. E pode ser esse o problema. Não basta só a técnica, temos de ter a pessoa e o lado humano. É preciso tempo para ouvir as pessoas. E isto é uma vertente fundamental. Porque se não ouvirmos as pessoas, é mais complicado. Até nos conflitos. Agora, a torto e a direito é conflito por tudo quanto é sítio. É porque não sei quanto. E vai para o Ministério Público por isto, vai por aquilo. Há ali muita coisa que uma conversa, uma explicação Resolveria. Completamente. Portanto, esta área é muito boa, nós estamos a melhorar muito, temos a inteligência artificial e vamos dizer já, eu gosto muito destas tecnologias, mas temos que ser nós no final do dia. E isso é que é importante. E, portanto, a humanização é aquilo que provavelmente tem que ser introduzido a curto prazo, não direi nas faculdades, mas a nível dos hospitais. Nós temos lá realmente esse movimento. O que é que gostava de ter feito que não fez, ou o que é que alcançou que se calhar naquela altura nunca pensaria que viria a alcançar? Alcancei uma rede de contactos e de amigos nacional e internacional que não teria se não tivesse sido ortopedista, se não tivesse entrado na via e na vida associativa e se me tivesse embrenhado na vida associativa, não tinha os amigos que tenho, não tinha a rede de contactos e se calhar podia ser um engenheiro, se não fosse aquele desafio, podia ser um engenheiro, porque era um bocado aquilo que praticamente colocava, etc. Portanto, a minha vida melhorou
e tornou-se muito diferente em tudo, até nesta questão de trabalhar na Spot, de centralizar, de dar mais alguma coisa, por exemplo, e isto ainda agora dá-nos uma outra rede de contactos e de amizades, e mais, até permite evitar, agora aqui como diretor de serviço, conflitos entre instituições e outras por causa disso. É um homem realizado. Nós queremos sempre mais. Vamos ser francos. Lá está, senão eu não tinha saído de Viseu, regresso lá todas as semanas, senão eu não tinha ido para o Porto quando os outros não iam para Coimbra, porque a zona de confronto eram os colegas de Viseu, perdi-os quase todos. Criei novas amizades, tenho novos amigos, conheci a zona, o norte. Curiosamente éramos 3 que fomos para o Porto. Curiosamente todos os 3 têm carreiras espantosas. Ainda recentemente reencontrei uma colega minha que foi também comigo para o Porto e que hoje também é diretora de um serviço no Hospital de São João, fez a carreira lá, eu saí. E portanto era importante, e tudo isto nos obriga a melhorar. Realizado, fez muita coisa, se calhar faltou fazer ainda muito mais, e a gente não pode dizer que está parado. Tem que ir fazendo e tem que ir andando. Muito obrigada. Foi um gosto falar consigo. Muito obrigada.